Boa tarde, alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Carol e a partir de agora vou sempre estar dando a disciplina de português para vocês. Nessa semana, na aula 7, nós vamos falar um pouquinho sobre o número do substantivo, ou seja, o singular e o plural, e também algumas ortografias. Vamos à nossa aula? Aula 7 de português, parte 1. Singular e plural. Relembrando, o que são os substantivos? São palavras que dão nome às coisas e eles podem se flexionar, ou seja, eles podem modificar. No que eles se modificam? Em gênero, que faz relação do feminino e do masculino. Em número, no qual as palavras podem estar no singular e no plural. E em grau, que as palavras podem estar no aumentativo e no diminutivo. Pega o seu livro e acompanha lá da página 142 a 144 essa nossa aula 7. E hoje nós vamos falar sobre o singular e o plural. Singular. As palavras indicam apenas um elemento. Por exemplo, a criança, apenas uma criança. Já no plural, as palavras indicam mais de um elemento, ou seja, mais quantidades, ou seja, as crianças. Se você reparar, a gente acrescentou uma letrinha no final, a letrinha S. Mas como formamos o plural das palavras? Para formar o plural das palavras, geralmente acrescentamos a letra S no fim das palavras. Por exemplo, caneta, apenas um elemento. Para a gente fazer o plural desse substantivo, vai virar canetas. Vamos acrescentar o S. Assim como em bola, virou bolas, e quadro, virou quadros. Mas a gente não faz o plural somente acrescentando o S no final. Existem algumas outras palavras que fazem o plural sofrendo modificações diferentes. Vamos conhecer alguma dessas regrinhas? A primeira regrinha, palavras terminadas com vogal. Todas as palavras que terminarem com vogal, lembrando quais são as minhas vogais? A, E, I, O, U. Nós vamos acrescentar o S no fim das palavras. Como loucura, termina com A, vogal, acrescentamos o S, virou loucuras. Parede, termina com E no final, acrescentamos o S, formou paredes. Palavras terminadas com M. Todas as palavras que terminam com M, para fazermos o plural, nós substituímos o M trocando por NS, ou seja, a gente tira o M da palavra e coloca NS. Por exemplo, nuvem, tiramos o M e vai virar NS, nuvens. Bombom, tiramos o M, vai virar bombons. E quando as palavras terminam com R, Z ou S? Como que nós fazemos o plural? Para essas palavras, com R ou Z, nós acrescentamos o ES no final, ou seja, repórter terminou com R. Vamos acrescentar a letra E e a letra S no final e vai virar repórteres. Paz terminou com Z. Vamos colocar o E e o S no final, vai ficar pazes. E aquelas palavras que terminam com S, nós fazemos o plural de duas formas. Nós podemos acrescentar o ES no final, ou elas são invariáveis, ou seja, não se modificam. O singular e o plural acontecem da mesma forma. Oxítona. Quando a última sílaba é mais forte, terminou com S. Lembrando, pessoal, nós vamos acrescentar o ES. E aí, a palavra no plural, ela vai perder o acento, tá? Quando as palavras são paroxítonas ou proparoxítonas, é a penúltima e antepenúltima sílaba mais forte, elas são invariáveis, ou seja, elas não mudam. Por exemplo, lápis e vai virar lápis. Ônibus vai virar ônibus. E como que a gente faz o plural dessas palavras, então, tia Carol? A gente coloca um artigo na frente, o lápis ou os lápis.
Assim é que a gente vai diferenciar o plural do singular nessas palavras que são invariáveis, pelo artigo que vai vir antes. Palavras terminadas em ão. Existem 3 formas da gente poder fazer o plural das palavras que terminam em ão. A primeira, a gente acrescenta o S no final das palavras, como em mão, vai virar mãos, irmão, irmãos. Mas também nós podemos fazer o plural substituindo o ão por ães. É o caso de cão, que vai virar cães, capitão, capitães. Ou a gente substitui o ão por ões, né? É no exemplo do peão, que vai virar peões, e balão, que vai virar balões. Ainda temos palavras para algumas regrinhas. As palavras terminadas em ao, el, ol e u. Prestem atenção. Nós substituímos o L por IS, ou seja, a gente tira o L e coloca IS. É o caso do farol, canal, anel e azul. Todos terminam com L. E o que nós vamos fazer? Vamos tirar o L e acrescentar o IS, que vai virar faróis, canais, anéis e azuis. Atenção, porque algumas palavras que estão no singular não possuem acento e quando vão para o plural vão ganhar acento, ok? E as palavras terminadas em il, né? Que foi o único diferente lá de cima. Quando elas são oxítonas, nós substituímos o il por is, ou seja, funil. O il, né? O nil é uma oxítona, ou seja, a última sílaba mais forte. A gente tira o il e acrescenta o is, que vai virar funis. E quando a palavra ela é proparoxítona, nós substituímos o il por EIS, ou seja, fácil. O Fá é a minha sílaba mais forte, paroxítona. Nós vamos tirar o IL e vamos acrescentar o EIS, que vai virar fáceis. O plural das frases. Como que a gente faz isso? Quando fazemos o plural de uma frase, todas as palavras da frase devem concordar. Ou seja, se uma palavra está no singular, nós vamos colocar a frase no singular. Mas se ela está no plural, nós devemos concordar. É o exemplo aí. A fotografia é bonita. Eu estou falando apenas de uma fotografia. Então, o meu verbo e o meu adjetivo concordam com o meu substantivo. Quando eu passo a frase para o plural, eu tenho que concordar todas as palavras no plural. As fotografias são bonitas. Todas as minhas palavras, o artigo, o substantivo, o verbo e o adjetivo, eles também são flexionados, ou seja, vão para o plural.